E, sem perca de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Amém? Vamos ler. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Do verso 1 ao verso 6. Profeta Jeremias 18, verso 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, eu quero, Pai, neste momento pedir a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E quero, meu Deus e Pai, apartar o precioso do vil e dizer a Ti e a esta congregação, ao Teu povo, que eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou como um vaso, Pai, como um barro nas mãos do oleiro. E coloco-me diante de Ti, faça, Senhor, conforme o Teu querer, porque eu sou apenas vaso e o Senhor é Deus. Por isso, Pai, nesta manhã eu coloco a minha vida diante de Ti. Peço ao Senhor que põe guarda, Senhor, aos meus lábios, purifica, Senhor, a minha mente e o meu coração, e que eu não venha falar aquilo que eu quero ou que eu acho, mas que o Senhor tem para falar conosco, Pai, porque eu aqui estou também como um vaso nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de mim, Pai, e
Se o Senhor nos abençoar mais uma vez, a glória, o louvor, a exaltação, essa é tua. E tudo que nós fizermos aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar. Já para quebrar um pouco o gelo, o pastor Rogério sempre fala em tipos de pregações. E a minha pregação hoje, a nossa pregação hoje, ela é temática. O pastor sempre fala, que ele, muitas vezes, alguém usa num tema. E o tema que Deus nos deu hoje foi assim: que eu e você podemos estar só o caco. Amém? Mas ainda somos vasos na mão de Deus. Amém? Podemos estar só o caco, mas ainda somos vasos na mão do oleiro. Amém? E quando nós lemos aqui, quando o Senhor chama Jeremias, porque Deus tinha feito promessas a Jeremias, ele ainda estava informe ainda no ventre da sua mãe. E ele ainda no ventre, Deus o disse que o chamou e o constituiu por profeta às nações. E Deus chama ele e fala com ele: Jeremias, desce à casa do oleiro e eu vou te mostrar como é você, ó Israel, nas minhas mãos. E ali entra Jeremias. Quando ele entrou, ele viu que o oleiro estava com as mãos na roda, e na roda estava um vaso a qual ele estava trabalhando. E aí, de repente, o vaso se quebrou. E eu costumo dizer que, glória a Deus, que o vaso quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. E eu e você podemos estar da forma que nós estivermos, quebrado, rachado, desanimado, mas o importante é que nós estamos na mão do oleiro. Aleluia. E aí o profeta olhou aquilo ali e observou, porque Deus na antiguidade ele fazia várias coisas, analogias para mostrar a nação e mostrar ao profeta qual era a mensagem que ele deveria transmitir para o povo. E ali nós vemos que Jeremias pôde compreender. E aquele como Jeremias viu na nossa vida também é muitas vezes. Muitas vezes nós estamos na casa do oleiro, estamos na presença de Deus, temos promessas de Deus, temos projetos de Deus na nossa vida, mas de repente coisas começam a acontecer na nossa vida que a gente começa a enfraquecer, a duvidar e a achar que Deus não tem mais projeto conosco. Mas eu te digo uma palavra profética: Deus não desistiu do projeto dele na nossa vida. Portanto, eu e você não temos o direito de desistir, porque o maior autor, aquele que fez o projeto, não desistiu. Ainda que nós estamos, muitas vezes, como vasos quebrados, desanimados e abatidos, o projeto dele persiste. Ele apenas está trabalhando conosco. Ele apenas está nos moldando. Muitas vezes Deus precisa nos levar à sua olaria, porque na nossa casa há um exemplo de 4 alicerces. E esses alicerces, quando eles estão bem firmados, nós estamos tranquilos, estamos seguros. Mas Deus constantemente e sempre, Ele vai permitir que um desses alicerces se abala, para ver aonde está a nossa fé, para ver aonde nós estamos firmados, se é nele ou na circunstância da nossa casa. E aí, de repente, vem na nossa casa, um dos alicerces, pode ser na área financeira, pode ser na área conjugal, pode ser na área ministerial, ou pode ser em outras áreas. E aí o alicerce balança, ele já não fica tão estruturado. E aí é onde é que entra em nós o temor, a dúvida e o medo. Mas nós temos que sempre estar firmado naquilo que Deus falou. Ele disse para Jeremias: desce lá e eu vou te fazer ouvir as minhas palavras.
E muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, passando por luta, e a primeira coisa que nós fazemos é afastarmos da casa de Deus, afastarmos da casa do oleiro, porque aqui é onde o Senhor nos fortalece, é aqui onde Ele nos exorta, aqui é onde Ele nos ensina, e aqui é onde Ele nos molda. E nós não podemos deixar de estar na casa do oleiro, porque a palavra do Senhor, essa é que como a mão de Deus trabalha na nossa vida. E nós precisamos ser trabalhados sim, como o Senhor trabalha com o barro. Ali nós sabemos que a nossa vida é como um barro mesmo. Tem muitas arestas, tem muitas impurezas, tem muitas coisas que não é do Senhor, e ali quando o Senhor coloca na roda, Ele vai tirando. Ainda que o vaso, quando Ele está tirando o vaso, quebre, mas quebrou na mão dEle. E Ele fala assim, e aí eu vou fazer de vocês um vaso conforme eu quero. Por isso, nós temos que estar atento a todas as circunstâncias da nossa vida. É saber que Deus está no controle de tudo. Amém? E agora nós vamos, sem querer aparecer, nós vamos para a mensagem que Deus tem para a nossa vida. Nós vemos aqui no 1 Reis, capítulo 19, aonde Elias foge de Jezabel. Elias é um vaso na mão de Deus. Elias, de repente, é confrontado contra 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Elias só, ele não temeu. E ele foi e desafiou os 850 profetas. Elias ali, forte no Senhor, fortalecido pelo Senhor, com a garra toda, com a força toda, ele desafiou os 850 profetas de Baal ali no Monte Carmelo. E como diz as Sagradas Escrituras, como você conhece muito bem essa história, ele desafiou e disse para os 850 profetas, e ele disse, os falsos profetas, e ele disse, olha, vamos fazer uma prova. Se Deus é Deus, o Deus de Israel é Deus, Ele vai responder com fogo. E se o Deus de vocês for o Deus verdadeiro, Ele vai responder com fogo. E foi feito um altar, e foi oferecido ali, colocado em ordem o altar e colocado um novilho. E ali os 850 profetas começaram a clamar, e foram clamando, e cortaram-se uns aos outros, ou a eles mesmos, para ver se Baal respondia. Mas Baal não respondia. Baal não dava sinal algum. E aí o profeta chegou a sua vez. Aí o profeta, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Não é a mensagem neste momento, mas se queremos ver o fogo de Deus, a agir de Deus na nossa vida, a primeira coisa que temos que fazer é restaurar o nosso altar, a nossa vida diante dele. Porque o fogo não desceu porque eles não tinham vida com Deus. E aí a palavra do Senhor diz que o profeta, ele colocou o altar, ele colocou as pedras no lugar, porque o altar já estava bagunçado pelo clamor dos falsos profetas, e ele colocou tudo em volta, colocou um rego, e ali no rego ele colocou a água. E a palavra do Senhor diz que, a hora que ele abre a boca para clamar, a palavra do Senhor diz que fogo do céu desceu, consumiu o holocausto e ainda bebeu a água que estava no rego. E aí aquela multidão pôde dizer, só o Senhor é Deus. Glória a Deus por isso, maravilha. E aí o profeta fez isso, e muitos outros sinais. Mas aí de repente, chega uma notícia. E a notícia não era boa. Uma afronta de Jezabel. Dizendo que a certas horas, a vida de Elias seria como ele tinha feito com
os seus profetas. E ele temeu. A palavra do Senhor diz que ele temeu e ele deixou o seu moço e foi para o deserto. Ele estava fugindo. E ali começa, o vaso está só o caco. E ele foi e estava já dormindo. E aí o anjo do Senhor vai lá e acorda ele. E chama ele uma vez, e ele e assa pão, e ele coloca uma botija de água. Mas ele estava só o caco, ele estava arrasado, ele estava desanimado. Elias agora se sentia sozinho, abandonado. E uma coisa que nos vem nesta palavra é que todo Israel viu os sinais que Deus tinha feito através da vida de Elias. Mas naquele momento ele estava só. É porque nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, quem vê é só o Senhor. Aleluia. E ninguém mais precisa ver, só Ele. Aleluia, porque Ele tem um controle. Ele sabe dos nossos fatos, sim. O homem sabe dos nossos fatos também. Mas Deus é quem conhece as nossas verdades. E Deus, conhecedor das verdades de Elias, sabia que era fato, que ele temeu, que ele estava com medo de Jezabel. Mas não era verdade que ele era um homem medroso. Ele apenas fugiu, porque ele sabia que o seu refúgio era no Senhor. Ainda que fosse para o deserto, ele não estava só. E aí o anjo veio e assou o pão. E a palavra do Senhor diz que Elias comeu e voltou a deitar-se, voltou a dormir. E aí o anjo de novo acorda ele e fala para ele: come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Essa palavra é para a minha vida, é para a tua vida. Quando nós achamos que está tudo acabado, que passou, que acabou, que Deus já fez na nossa vida o que tinha que fazer, Ele fala para mim e para você: levanta e anda, porque é longa a nossa caminhada. Aleluia. Não desanime, porque Deus, aleluia, a glória a Ele. Deus não investe errado. Ele nos chamou, e Ele ainda diz na sua palavra, que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e eu vos dei poder, para que vocês adquiram frutos, e que o fruto permaneça. E aí nós voltamos ali em Elias, só o caco, desanimado. Ele comeu. E a palavra do Senhor diz que com a força daquela comida, a palavra do Senhor diz que ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E a força da nossa comida é esta. É esta palavra, porque Deus é fiel para cumprir. Quando estamos com medo, Ele diz: não temas, que eu sou contigo. Se estamos temerosos, Ele fala assim: não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te chamei, eu te remi, eu te escolhi. E Ele fala assim: eu dei seba por ti. Aleluia. E nós sabemos que nós somos comprados não com coisas corruptíveis, mas foi com o precioso sangue de Cristo. O sangue de um cordeiro imaculado. Ainda que acha que nós estamos só, desamparados, não estamos, não. O Senhor está conosco e Ele diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é fiel para cumprir. Quando Ele não está ao nosso lado, quando Ele não está à frente de nós, quando Ele não é a nossa retaguarda, é porque Ele já está dentro de nós. Aleluia. Isso é glorioso, saber que nós temos um Deus, o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia em toda justiça, que nos guia em toda verdade. Porque se não fora o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, nós já tínhamos desistido há muito tempo.
mas há um fogo que arde. Há uma lâmpada ainda, das 7 do candelabro que ainda arde na nossa vida. E nós não vamos parar. Porque fiel é quem prometeu. E Ele vai fazer na nossa vida. Ainda que estejamos passando por luta, por dificuldade, e vemos que não tem jeito, para Deus nem é nada. Aleluia. Aquele que traz à existência as coisas que não há. Não fará para nós coisas grandes, ainda coisas maiores? Certamente que sim. Ele te ama, Ele me ama. Foi por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele nos alimenta todos os dias. Se nós não estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, a culpa é nossa, porque nós não estamos alimentando. Porque o que o Senhor disse lá, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí nós vemos que o profeta estava ali, comeu, bebeu. Opa, agora já está forte. Não, ele ainda não estava. Primeiro lugar de refúgio, ele entrou. Uma caverna. E nós sabemos que caverna não é lugar bom. Sabemos que a primeira coisa que acontece numa caverna é que ela reduz a nossa visão. Nós só temos a visão da saída ali. Nas laterais não temos visão. Para cima não temos visão. Só redução de visão. E aí o Senhor ainda chega ali e alerta para ele. Fala assim, olha, vai haver um movimento aí. E eu vou estar nesse movimento. A palavra do Senhor diz que passa um fogo, passa um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí de repente uma suave brisa, e aí ele sentiu que Deus estava, e ele saiu. E Deus fala com ele, que fazes aí, Elias? E você já conhece essa passagem muito bem. Ele diz, Senhor, eu fiquei só. E agora querem me tirar a vida, só eu fiquei para o profeta teu. Deus ouviu aquilo, não lhe deu resposta, mas lhe deu uma ordem. Desce agora ao deserto de Damasco e vai lá, porque você ainda tem algo para fazer por mim e na minha obra. E a palavra do Senhor diz que Deus determinou ele o que fazer. E assim muitas vezes é na nossa vida. Quando eu falo, alguém pensa, pode pensar assim, olha, já chegou o fim, eu já fiz o que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu agora vou descansar, eu agora vou ficar quieto, vou ficar na minha. Deus ainda fala, desce, vai, porque Ele ainda tem algo para fazer na nossa vida. Eu creio isso. Eu não estou pregando filosofia ou teoria, ou o que eu acho, eu estou pregando o que eu creio, que Deus ainda tem na minha vida, e tem também na sua vida. Se nós perseverarmos, grandes coisas Ele ainda vai fazer. Ainda que nós vemos, como disse ali o profeta, quando ele falou com Acabe, desce, porque há um sinal de uma grande chuva, de uma abundante chuva, e já havia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a face da terra. Ainda que Acabe foi para comer e beber, mas eu creio que ele não acreditou que viria chuva. Mas não importa se vão acreditar ou não, o importante é você saber que o que Deus tem, Ele vai fazer. E aí de repente, Ele manda o seu moço, ainda fala assim, vai lá no mar e olha. Ele foi lá e olhou, não vejo nada. Ele falou assim, vai lá até 7 vezes. E aí na 7ª, a palavra do Senhor diz que havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Este era o sinal apenas que o profeta precisava mostrar para o moço, mas o profeta já sabia que Deus iria fazer. E disse, avisa Acabe agora que corra, porque senão a chuva vai pegar. E a palavra do Senhor disse que veio uma abundante chuva e que o Espírito de Deus desceu de uma forma tremenda sobre Elias, que ele correu à mesma velocidade que o rei corria na sua carruagem. É o fogo do Espírito que move a nossa vida de uma forma diferenciada. E não desista, Deus é contigo, Deus é comigo. Por isso que nós cremos nesta palavra.
porque Ele é que renova as nossas forças. Aí quando nós estamos abatidos, desanimados, aí Deus vem e nos renova com o seu Espírito Santo. Aleluia. E aí nós vemos que Deus falou com ele: desce, Elias, desce, vai lá agora, unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei em Israel, e Eliseu, o profeta, em teu lugar. Ainda tinha muito para fazer ainda na vida de Elias. Mas Elias esteve como um caco, como um vaso quebrado. Muitos pregadores já falaram sobre a vida dele ali. A angústia, a depressão, a tristeza. E é verdade. O pastor pregando aqui esses dias, ele falou algo que é verdade. Ele não falou para te emocionar e nem eu vou te lembrar para te emocionar. É apenas uma verdade. Porque muitas vezes, você que está aí, tem nós aqui como heróis e super-homens. Não. Não somos. O pastor falou quantas vezes ele enxugou a lágrima lá para pregar para você. Sabe por quê? Porque não somos nós. É o Espírito de Deus. Ainda que nós estejamos com o coração sangrando, nós temos que pregar uma palavra de vida e de alegria. Não é fingimento, não. É o Espírito de Deus que entra na nossa vida para ministrar aquilo que você precisa de Deus naquele momento. Porque se formos olhar, todos os profetas eram assim. Jeremias levando palavras, ainda no calabouço, na prisão, sendo esbofeteado, ele continuava a pregar, porque pesava sobre ele a honra de falar de Deus. E pesa sobre a minha vida e sobre a tua vida o privilégio de falar do céu, de falar de um Deus maravilhoso, de um Deus que muda história, que muda cativeiro. E eu sou testemunha viva aqui neste lugar, aleluia. Porque um dia eu entrei aqui só o caco, eu tinha promessa, mas entrei aqui só o caco, entrei aqui mais quebrado do que aquele vaso na mão do oleiro. Eu não achava nem os cacos mais, mas um dia eu entrei nesta casa, a casa do oleiro, e Deus usou o profeta para dizer que naquela noite Deus estava libertando um homem do vício da bebida. E aqui estou, se você duvida de Deus. Aleluia. Oh glória. Eu não esqueço, porque Deus fala na sua palavra, Ele falou com Davi: Davi, não esqueça de onde eu te tirei. Eu te tirei da malhada para te pôr príncipe sobre o meu povo. Então nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, para a gente meditar. Se um dia, ao menos passar na nossa cabeça, de sair ou de desviar da presença de Deus. Lembra-te, eu lembro, os momentos de angústia que eu passava ao deitar, quebrado em todas as áreas, financeira, sentimental, espiritual, e todas as áreas. Não era dono nem da fronha do travesseiro a qual eu dormia, porque passei a morar com minha mãe de favor. E aí de repente Deus vem e restaura. Pegou os cacos que ninguém via, ninguém valorizava. Eu não estou me lamentando não, estou contando a minha história. O que Deus faz é para a glória dele, e Ele é muito mais poderoso para fazer na sua vida. Não importa da forma que você está, da forma que você entrou aqui. Já profetizamos, pode ter entrado caco, mas vai sair restaurado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel. Aleluia. Nós temos que firmar os nossos passos no Senhor. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele muda a história. Nós podemos ver Jó. Os 4 alicerces da casa de Jó estavam no chão. Os 4 alicerces da casa de Jó estavam só pó e cinza. Mas Jó tinha uma certeza, que ele pôde dizer para nós na sua palavra:
mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Aleluia. E Jó pôde ainda escrever uma passagem que vocês conhecem muito bem, de Jó 14, 7, 8 e 9, que ele fala: porque ainda há esperança para a árvore, que se ainda cortada. Pode abrir, irmão, por favor. Irmão. Brincadeira. Hein? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Jó sabia do seu futuro sem compreender, porque ele sabia que o seu futuro estava entregue nas mãos do Senhor, porque Deus foi que testificou dele. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Então, o futuro de Jó estava nas mãos de Deus. Então, o futuro de Jó era o melhor futuro. Que um dia nós vemos que ainda Jó, como caco e no pó ainda, porque ele não tinha sido lhe restaurado nada, Deus falou: não, vai receber a oração agora do que estava lá no pó e na cinza. Aí a palavra do Senhor, quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus transformou o cativeiro de Jó. Então era caco, mas na mão de Deus ainda era vaso. Está compreendendo o mistério de Deus para a minha vida e para a tua? Pode estar desanimado do jeito que for, mas ainda é vaso, nas mãos do Senhor. A minha forma de pensar, a minha forma de viver a vida não vai interferir no agir de Deus, só se eu não quiser. Deus, Ele fala que os pensamentos dEle, os nossos pensamentos não são os pensamentos dEle. Nós colocamos todos os nossos projetos nas mãos do Senhor, mas a resposta certa vem da boca dEle. E aí nós vimos que Jó teve a sua vida restaurada, ainda que estava só no pó e na cinza. E para falar mais de caco, o seu amigo era um caco. Muitas vezes nós estamos um caco e ajunta outro do nosso lado, mas era para nos sustentar, porque um caco vai entender a situação do outro caco. Isso é revelação. Um caco vai entender a situação do outro caco. Porque se for um diferente do outro, não vai conseguir nem andar junto, porque diz a palavra do Senhor: podem dois andarem juntos se um não tiver de acordo. E aí, nós conhecemos o final lindo de Jó. De Elias nós nem falamos ainda do final maravilhoso. Porque ele deixou de ungir o rei da Síria e deixou de ungir o rei de Israel, que Deus tinha prometido. Mas quando Deus não faz algo que Ele nos prometeu aqui, é porque Ele tem coisa maior ainda. Aí o que Deus faz? Leva ele para o céu sem morrer. Aleluia. Eu queria saber de ungir rei, nada. Eu queria também era subir. Eu quero subir para o céu sem morrer. E Deus tem essa promessa para a nossa vida. Se Jesus voltar, ou se Ele quiser arrebatar qualquer um, Ele pode. Todo o poder está nas suas mãos. E aí nós vemos que o final do caco Elias foi maravilhoso. E o final do caco Jó foi maravilhoso. E nós podemos ver também como esquecer de um Mefibosete, um homem quebrado da sua genealogia, um homem quebrado da sua genealogia, que era como ele era postulante ao reinado. Mas Deus o guardou, Deus o livrou. De repente, aos 5 anos de idade, ele fica coxo, é levado para um lugar, para uma terra, e lá ele fica. Não sei por quantos anos, a palavra não diz, só diz quando foi que ele ficou. Mas podemos analisar que seja de 15 a 20 anos ele ficou lá. E aí
mas Deus não esqueceu daquele caco, porque o pai dele era justo, e a palavra do Senhor diz que ele nunca viu um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí Deus lembrou a Davi, aí Davi falou assim: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar das benevolências do Senhor, não era de Davi, foi do Senhor para com ele. E aí apareceu um que deu a notícia: tem um sim, Ziba, mas ele é coxo, está lá em Lodebar, na casa de Maqui. E imediatamente o rei fala: manda chamar, porque ele pode ser o que for, pode ser coxo, pode ser aleijado, ele pode ser o que for, pode ser caco e está quebrado, mas a partir de hoje, ele vai sempre comer à mesa do rei. Aleluia, isso é maravilhoso, e Deus tem isso para a nossa vida. Mais uma vez eu digo, não desista, porque Deus não desistiu do projeto dele na nossa vida. Pode estar doendo, pode estar machucando, pode estar sangrando, mas cada dia que você vir à casa do oleiro, ele tem sempre o bálsamo de Gileade para te fortalecer e te restaurar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar, pastor Rogério. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. E se alguém deseja uma oração específica, pode vir à frente que nós vamos estar orando também. Amém? Em pé, levanta e come, porque é grande, é longa a nossa jornada. Amém? Glória a Deus. Já que ninguém vem à frente, nós vamos chamar a menina para apresentar, né, pastor? Sim, a Maria. Enquanto ela vai buscar a Maria ali, é neta do nosso irmão Tenente Machado. Amém? Ora, pastor. Enquanto ela chega, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de bondade e Deus de fidelidade, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelos louvores que foram entoados a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por cada alma que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela mesma diz que como desce a chuva e molha a terra e não volta para Ti, sem antes regar, assim é a Tua palavra, ela não voltará para Ti vazia, antes fará o propósito a qual o Senhor a enviou. Então nos fortaleça, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, eu só vejo a aparência, nós só vemos a aparência das pessoas, mas a Tua palavra diz que o Senhor vê o coração. Então que o Senhor sonde agora, Pai, cada coração. Meu Deus, cada vida, Senhor, o Senhor venha fortalecer, venha aumentar, Pai, a Tua unção, a Tua graça, a Tua virtude sobre cada um dos Teus servos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos apresentar agora a Maria, né? A paz do Senhor, Maria. Vamos apresentar? A paz do Senhor, irmãos, amém? Caiu a florzinha dela aqui. Vamos, pastor, pode ungir para mim? Vamos apresentar? Levante as mãos para cá, amém, queridos? Como é que é o nome dela? Maria Machado. Vamos apresentar. Senhor, apresentamos a Maria a Ti, Pai. Pedimos a cobertura do Teu precioso sangue sobre esta criança e agradecemos por sua vida. E agora a Tua palavra diz que devemos apresentar às crianças que quando elas
tiverem já uma idade suficiente, ó Deus, pela Tua palavra, poderão descer as águas, poderão ter consciência daquilo que querem, e também os pais devem ensinar os seus filhos o caminho que eles devam andar, para quando crescerem, não se desviarem de Ti. E assim eu apresento em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo a vida desta bebê, e quando ela tiver uma idade já de consciência, aquilo que ela quer, ela descerá as águas e batizará para a glória e honra do Seu nome. E assim nós apresentamos em nome de Jesus, amém e amém. Bata as palmas para o Senhor. Parabéns, parabéns, meu irmão. Ah, bebê, dá um abraço para o pastor Carlos. Pode dar bênção. Parece com você demais. Amém, queridos. Vamos encerrar? Eu quero orar pelo Reginaldo e a esposa. Pode vir à frente. Já encerrar já, o Espírito Santo falou para orar por eles. Obrigado, Senhor, te damos a glória, te damos a honra. Pai, Tu és santo. Levante as mãos para o céu. Te damos o louvor e toda a adoração que Tu mereces, Pai. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a exaltação nesta manhã. Senhor, eu quero apresentar a vida dos Teus filhos e clamar pela unção deste altar, que está sobre este altar, que está sobre essa igreja, e o toque restaurador do Senhor, Pai. Visite-os de uma maneira sobrenatural, Pai. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo nesta manhã. Venha tocá-los da cabeça aos pés. Renova suas forças, como o Senhor renovou as forças de Abraão e de Sara. Renova e derrama o azeite fresco do Teu Espírito. Venha tocá-los da cabeça aos pés. Aleluia, te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te magnificamos, Jesus. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que era, o que é e há de vir. Toque sobre eles, Pai. Receba a unção em nome de Jesus, e a cura por dentro e por fora, física e também no espiritual, Pai. Cure a tua filha, cure o teu filho, em nome de Jesus. Aumenta a unção aqui, Pai. A tua unção, a tua unção, que despedaça o jugo de Satanás. Espírito da morte, eu te repreendo na vida desta família. Sai! Agora mesmo. Aumenta esta unção, Pai, e despedaça todo o jugo de Satanás. Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Leva sobre eles o fardo pesado, e venha o Senhor a carregar estes fardos e tirar sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus o Nazareno, eu oro e eu abençoo a vida deste casal poderosamente em Cristo Jesus. Pega o azeite, pastor, unge para mim, em nome de Jesus.